Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Vamos abrir o nosso estudo de hoje com uma pergunta. O dom de línguas que conhecemos na atualidade é o mesmo dom de línguas que ocorreu em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui significa os 120 mencionados em Atos capítulo 1, versículo 15. E o mesmo lugar é o cenáculo em Jerusalém, provavelmente o mesmo lugar onde Jesus realizou a última ceia. O dia de Pentecostes era a festa judaica da colheita, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Pentecostes. Considerando que o Senhor Jesus esteve morto por 3 dias e apareceu vivo aos discípulos por 40 dias, os discípulos ficaram por uma semana em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Observe que não fala que houve vento, mas o som de um vento. E também não fala que houve fogo, mas línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que tipo de línguas eles estavam falando? Como isso aconteceu? Uma análise prévia já nos leva a entender que tratava-se de mais de um tipo de língua. Afinal de contas, segundo o Espírito concedia que falassem, cada um passou a falar em outras línguas. Mas o verso 5 e 6 nos revela que tipo de língua eles estavam falando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Habitando em Jerusalém significa tabernaculando ou acampando. É que por ocasião das festas, a população da cidade se multiplicava e, provavelmente, muitos dos que irão ouvir o discurso de Pedro, que ele irá proferir logo após esse momento, essas pessoas também presenciaram a crucificação de Jesus e sabiam muito bem do que Pedro estava falando. Eles provavelmente faziam parte da multidão que estendeu as suas vestes para a entrada de Jesus em Jerusalém. Eles ouviram ou até presenciaram muitos dos milagres de Jesus. Eles reconheceram que aquele pequeno grupo de 120 pessoas eram galileus, como o galileu Jesus, e por isso eles disseram: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nossa própria língua materna. Era esse tipo de língua que aqueles 120 estavam falando. Línguas de outros povos que haviam naquela época. Por ocasião do cativeiro na Babilônia, a cidade de Jerusalém ela foi desolada.
E nos dias de Esdras e também de Neemias, quando os judeus foram permitidos retornar para sua terra, nem todos voltaram. Haviam judeus espalhados por todo o mundo, mas na época das festas eles peregrinavam a Jerusalém para cumprir as ordenanças da lei. A língua oficial do povo israelita, o hebraico, era falada apenas pelos mais cultos. O grego era a língua mais falada no Império Romano, mas ainda assim não era uma língua universal. Para cumprir a profecia do reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, Deus fez o milagre de as pessoas ouvirem as grandezas de Deus em sua própria língua, sem a necessidade de intérprete. De forma que se torna injustificável o israelita que não obedece o chamado de Deus para a aceitação do reino que estava iminente.